iniciar essa palestra, acho que um pouco fora da convenção que vocês devem ter visto aí, nós vamos dividir. Então, o André vai apresentar junto comigo, eu sou o Eric, nós trabalhamos na CT já mais ou menos no mesmo tempo, eu acho, com Drupal. Trabalhamos com Drupal 6, Drupal 7 e provavelmente no próximo com Drupal 8. Nós vamos apresentar uma ferramenta que é bastante interessante do ponto de vista de boas práticas, chamada SiteAudit, que dá alguns insights assim, para quem está interessado em saber qual que é a saúde do seu site, ou qual que é a configuração que ele tem, que diz respeito a boas práticas, cache e coisas desse tipo. Então a gente vai mostrar alguns detalhes, alguns recursos dessa ferramenta, como você pode integrar novos testes, se você quiser escrever testes diferentes para verificar coisas diferentes no seu site. E mais no final a gente vai dar uma passada por outras ferramentas que a gente utiliza para fazer debug e profiling da aplicação de forma bastante superficial. Eu vi no cronograma que tem uma outra palestra nesse mesmo horário falando sobre Xdebug e XHProf. A gente menciona elas brevemente no final e depois, de repente, eu recomendo, não conheço outra palestra, mas recomendo que vocês darem uma olhada, porque são coisas muito interessantes também. Tá bom? Vou passar a palavra para o André, para começar a apresentação. Oi, gente, meu nome é André, o Eric já apresentou aqui, eu trabalho na CIT também, faz 5 anos, a gente mexe com Drupal. Bom, a gente dividiu a palestra, eu vou começar a explicar um pouco do que é auditoria, o porquê que a gente faz isso, os ganhos, perdas, falar um pouco do módulo aqui que a gente achou. E já peço desculpa já, mas eu tô com a minha colinha aqui, porque é muita coisa e eu não quero deixar de passar nada para vocês, tá? Bom, primeiramente a gente queria atribuir o crédito dessa palestra ao John Peck. Ele é arquiteto de software na For Kitchens. Ele palestrou na DrupalCon esse ano. Então aqui está o link da palestra original, depois essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês, então vocês, por favor, assistam, que é super bacana. Por alguma coisa que eu deixo passar aqui, o Eric, o cara tá tratando lá e a gente pegou alguns detalhezinhos a mais também. Auditoria, né? O que é? Às vezes cai aquela má impressão, não, você vai passar por um processo de auditoria, você dá aquela gelada, né? Você fala, putz, e agora, né? Então, fazer uma inspeção e vão verificar o que eu estou fazendo, né? Mas se você olhar por um outro lado, isso é legal. Não precisa ser só levado para o lado negativo, né? Às vezes é legal a pessoa passar e falar assim, bacana isso aqui que você está fazendo, hein? Então é legal quando você recebe o elogio e fala, o que você está fazendo está de uma maneira correta, está de uma maneira legal. Por que não expandir isso, né? Também é legal porque pode levantar coisas para sugestão de melhorias. Fala, bacana, o que vocês estão fazendo aqui é legal, mas a gente ficou um gap aqui, tem uma parte aqui que dá para melhorar. Então, às vezes traz atenção de coisas que a gente deixou passar, né? Por que auditar, né? O que mais pega performance, né? Meu site está lento, está acontecendo tal coisa. Então, às vezes, você tem um processo que valida e verifica certas coisas, ou um checklist que você vai ver, você implementou isso aqui de tal maneira, você utilizou quais recursos, como você utilizou esses recursos. Então, é bacana porque você consegue achar uma resposta. Compreender o conteúdo e a estrutura do site, o que tem lá dentro, por que está daquela maneira, né? Por que foi desenvolvido daquela forma. Talvez isso te leve a achar gaps que você fala, puxa, poderia ter feito de outra maneira. Só um momentinho. Está indo muito rápido? Não. Tá ok? Garantir uma configuração ótima, né? Bom, temos ambientes de desenvolvimento, ambiente de homologação e ambiente de produção. Não é legal manter isso registrado em algum lugar e saber o que a gente tem que ter em desenvolvimento, o que tem homologação, o que tem em produção. A gente sabe que tem que manter esses ambientes, certas coisas têm que estar separados. Alguns módulos podem estar habilitados em desenvolvimento, outros módulos não podem estar em homologação. Questão de cache, performance, então cada ambiente com a sua configuração. É legal ter isso também. Extrair métricas de performance, segurança e qualidade. Está mais ou menos atrelado com tudo que eu acabei de falar agora. E conhecer aspectos que podem ser melhorados. Acabei de falar no slide passado. Não deixei passar nada, beleza. Queria fazer um adendo. Esse processo de auditoria, como o André falou, às vezes pode ser uma coisa que dá uma impressão ruim, né? Falar, vou ser verificado.
Mas, na verdade, o que a gente pode fazer, o intuito dessa palestra é mostrar uma ferramenta que permite que os times de desenvolvimento façam isso de uma forma mais fácil ou até automatizada em ambientes de integração. Né? Eventualmente, você poderia integrar uma ferramenta ou a própria SiteOut ou uma parecida com essa em ambientes de integração para dizer, as últimas modificações que você fez no seu site, elas não são aceitáveis, né? Na verdade, a SiteOut ela vai ver mais estado de configuração do que código, que a gente vai mencionar mais para frente. Mas ela também serve para eventualmente ser integrada no ambiente CI. Fora isso, eu acho que isso é uma coisa. A gente tem bastante essa noção de, por exemplo, segurança é uma coisa que vai sendo feito improvement incremental, né? Porque segurança nunca é um tópico fechado 100%. O seu site eventualmente vai estar exposto a algum tipo de vulnerabilidade que você não conhecia antes. A mesma coisa eu acho que se aplica a configurações do Drupal, especialmente, porque muito do que se faz com o Drupal é dado automaticamente pelo framework, mas não necessariamente ele te dá uma configuração ótima, por padrão. Aliás, um exemplo fácil disso é cache página. Cache página no Drupal 7, para usuário anônimo, ele não vem ligado por padrão. E é um ganho de performance, né, já foi mencionado em outras palestras, outros tópicos, que é facílimo de ganhar. Então, esse tipo de coisa, além de promover um aprendizado para quem está usando o framework, mas ainda não conhece essas features, esse tipo de coisa que tem que ser feito, é uma coisa que a ferramenta dá. Fora a possibilidade de corrigir problemas assim que são fáceis de serem corrigidos e às vezes não tão fáceis de serem detectados. Se você não conhece tão bem o framework ou o site que você está mantendo. Se de repente não é seu, você está pegando o site para manter. Bom, aqui a gente quis fazer uma brincadeirinha, né, do aquele clássico filme dos irmãos gêmeos. Basicamente nasceram do mesmo lugar, porém totalmente diferentes. Então, todo site é único, mas são construídos sobre o mesmo framework. Possuem requisitos arquiteturais semelhantes, podem conter customizações que poderiam ser implementadas de uma forma padronizada, né? Então, é legal fazer esse esquema de auditoria para dar uma validada nisso. Não é porque a gente saiu do mesmo framework que não vão haver divergências. Então, beleza. Desmistificando um pouco desse lance de auditoria, de não levar para o lado negativo, né? Como fazer uma auditoria efetiva, né? O que ela tem que ser? Tem que ser consistente. Então, você vai... Um dos requisitos de consistência é o seguinte, você foi lá, colocou uns testes, então, beleza, o céu é azul. Esse foi o resultado que eu tive. Qual é a cor do céu? O céu é azul. Tá, aí amanhã você vai lá, roda de novo, o céu é laranja. Bom, peraí, o que está acontecendo? Se eu não tive nenhuma modificação, se eu não subi nada para o céu, por que ele mudou de cor? Então, a gente espera que ao rodar o mesmo teste hoje e amanhã, se não teve nenhuma mudança, nenhuma modificação, nenhum push, que seja um dado consistente. Né? Quantificável. Esse exemplo é aquele assim, meu site está lento. O que é lento para você? Às vezes 3 segundos para mim é lento, às vezes para o usuário é 40 segundos. Então, se você não recebe um dado, meu site está lento. Tá, você pode me ajudar um pouquinho? Que cenário? Como é que está acontecendo? Quando eu acesso a homepage, está demorando 10 segundos para carregar. Beleza, eu tenho um ponto de partida. Então, quando eu for trabalhar nisso, se eu for comparar isso com o resultado amanhã, vou cair para 8 segundos. Tivemos um ganho de performance. Então, tem que ser quantificável para você conseguir comparar coisas. Né? Ciente de contexto, né? O exemplo que eu acabei de dar dos ambientes de homologação e desenvolvimento. Se você faça o processo de auditoria no seu site, mas está em ambiente de desenvolvimento, tem coisas lá, beleza, tá com o módulo Devel habilitado, tem algum módulo que não está na versão oficial ainda, está na branch de development lá. Então eu tenho que ter o contexto, eu já não posso chegar falando, poxa, por que está com esse módulo habilitado? Não, está em fase de desenvolvimento. Agora, se eu executar o mesmo teste em produção e tiver habilitado lá, aí a conversa é outra. Fala, opa, temos um problema aí. Tem que ser fácil de entender. Então, estamos com um problema de performance, não adianta você querer dar a volta explicando tudo, sendo que o problema é, a cache está desligada. Porque no fim do dia, o problema é, a cache está desligada. Então, coloca de uma maneira que seja fácil de entender, para que todo mundo tenha um ganho, né? E acho que o principal, que às vezes dá essa impressão de que é algo negativo, deve conter recomendações e um plano de ação. Não adianta eu chegar apontando o dedo para você e falar, tá errado. Porque ninguém ganha com isso. Então,
legal, eu vi que o jeito que você fez tá bacana, mas o que a gente pode melhorar? Por que você fez assim? Acho que essa é a primeira pergunta que você deve fazer, né? Por que tá desse jeito? Tem teu motivo. Ah, pô, deixei passar. Então, não, por causa de tal, que eu fiz por tal coisa. Então, tentar entender e aplicar recomendações em um plano de ação efetivo. Não adianta só apontar o dedo e falar, tá errado. Porque eu acho que ninguém vai gostar disso só, né? Ferramenta de análise e auditoria. Então, a gente vai mostrar um pouco do Site Audit, que é um módulo, entre aspas, aí. Ele contém algumas coisas, tem o Cache Audit, Security Review, algumas outras extensões, detalhes mais adiante, o XHProf e o Xdebug. Então, o Site Audit, um carinha super bacana, tá aqui a URL para você conseguir baixar o módulo, entre aspas, né, e integrar lá. Ele está disponível para o Drupal 7 e 8, ele é integrado ao Drush, ele não é um módulo tradicional, você baixa ele lá e você executa via Drush. Você consegue instalar ele, mas não é o recomendado. É recomendado que seja utilizado por Drush. Ele fornece suporte de auditoria de diversos aspectos do site e é extensível. Isso aqui é muito bacana, porque não é a última ferramenta, né? Então, como estamos no ambiente de comunidade, um ambiente colaborativo, você achou esse módulo. Então, às vezes, tem um slide mais para frente, mas eu vou adiantar. Para compartilhar. Então, você pegou, beleza, na minha situação, no meu projeto, eu quero verificar tal coisa. Pô, vai lá, desenvolve, estende ele, publica, ajuda, né? Compartilha com a comunidade. Fala, olha, na minha situação aqui, no meu projeto, tal coisa, ficou bacana. Pô, vou fazer um post pra galera aí. Então é bem bacana compartilhar isso. A gente vai comentar isso no próximo slide, mas assim, além do modelo de contribuição tradicional dos módulos Drupal, que você pode encontrar um bug, abrir uma issue na comunidade, postar até um patch para aquela issue que você abriu, ou então pedir um feature request ou coisa desse tipo, que obviamente pode ser feito no caso desse módulo também. Você também pode implementar extensões desse módulo, que são checks and reports, que eles chamam, né? Verificações e relatórios, que é código que você implementa para se integrar à maneira como o Site Audit verifica o seu site. E se você descobrir um caso que é talvez assim, específico para o seu projeto, mas que possa ser aplicado de forma mais generalista, isso pode ser voltado para a comunidade como um outro módulo, como um submódulo. Então, além de você poder detectar problemas ou abrir feature requests no Site Audit, que já implementa algumas verificações e reports básicos que são rodados, né, em contexto bastante geral em sites Drupal, você também pode criar outros checks e outros reports. Só lembrando, né? O problema que você está enfrentando pode ser o problema que alguém está enfrentando ou enfrentou e não conseguiu achar uma resposta. Então, sempre procurar colaborar. O que o Site Audit verifica? E agora eu vou usar minha colinha um pouco mais efetiva, né? Deixa eu para baixo. Eu tô para baixo. Então ele verifica melhores práticas, né? Uma coisa legal e interessante que a gente viu na palestra do John Peck é que ele dá um exemplo bem bacana desse cara aqui. Ele verifica, por exemplo, ele vai verificar questão de layout. Ele vai verificar, a pessoa estendeu um tema, a pessoa utilizou uma classe não indevida, ou ela começou a colocar muitas coisas que depois futuramente vão prejudicar a manutenção e tal. Isso aqui é levantado. Então, isso é uma coisa super bacana. Verifica também os standards do Drupal, né? Tudo aquela parte de best practices que a gente já acho que a maioria que conhece, né? Aquele Drupal Code Standards, também ele verifica, ele dá esse report disso aí para você, né? Blocks, se em caso estiver habilitado, verifica, tá cacheado, tá com a cache ligada, como que está sendo feita a configuração dos blocos. Cache em si, tá com a cache ligada? Não, tá usando, por exemplo, que aconteceu no meu projeto essa semana. Eu virei o report e aí estava lá, a cache está desabilitada. Mas porque o contexto do meu projeto, também tentar entender, tá? Alguns são falsos positivos, então traz para o contexto do seu projeto e tenta analisar aquele report. No meu caso, lá eu estou usando off-cache porque eu não preciso de usuário, no meu projeto eu não tenho acesso ao usuário anônimo. Então, não houve necessidade de eu ligar a cache para o usuário anônimo, estou só usando o cache com off-cache. Então, ele levantou esse problema, mas o legal é que ele também levantou lá, verifiquei que tem outro módulo habilitado, off-cache e tal, então dando uma olhada se está configurado correto. Então, isso aqui eu achei super bacana. Questão de código,
Ele traz algumas métricas de quão grande o código está, quanto de espaço em disco ele está ocupando. A questão do banco de dados foi outra coisa bem bacana lá. Ele trouxe um resultado com algumas tabelas que tinham mais de 1000 linhas. Então, assim, uma delas era log, outra delas era o log do Ultimate Cron, lá, algumas coisas. Então, esses caras podem ser eliminados, podem ser desativados para um ganho de performance. Questão de conteúdo, ele faz análise semântica do conteúdo, então ele passa pelos content types e ele verifica, nesse content type não está sendo usado, ou tem algum field daquele content type que não está sendo utilizado em nenhum lugar. Então, ele já levanta isso aí para você e fala, seria legal você dar uma olhada, revisitar isso aí, verificar se você pode eliminar ou não. Cron, sempre, achei bacana o jeito que ele frisou na palestra, né? De uma maneira ou de outra, você não vai conseguir fugir. Seu site vai ter que ter uma cron para rodar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então, uma cron, ele vai ter que ter, nem que seja para verificar alguma coisa. Assim, isso aqui vai ser fundamental. Então, ele pega e ele levanta. Nem que seja para rodar System Cron, para fazer manutenção, banco de dados, coisas que já vem em código. Então, vai ter que ter a cron. Então, ele valida lá. Tem a cron? Não tem? Por que não tem? Então, legal ver. Ele verifica extensões. Isso aqui foi uma coisa bacana também. Ele verifica extensões de módulos e temas. E aí, no Drupal 7, ele levantou uma situação bem bacana que esse cara aqui pode ajudar a solucionar, né? Quantos aqui já não baixaram o módulo Drupal ou alguma extensão, colocaram lá e removeram do código-fonte e largaram lá a instalação, né? Então ele pega e levanta e fala, olha, talvez esse código, esse módulo não está mais lá, fisicamente falando, porém, você não efetuou o processo de desinstalação correto. Então ele traz isso à sua atenção para você pegar lá e resolver. Segundo o que eu entendi pela palestra, no Drupal 8 não tem esse problema, mas eu não tenho detalhes a fundo para explicar o porquê, eu não estudei tão a fundo assim. Questão de front-end, ele tem uma integração com Web Page Test ou Google Page Test. Google Page Speed. Mais uma vez, lá no nosso caso, lá, o nosso site também levantou lá no resultado, né? Não foi possível fazer análise. Meu site está lacrado dentro de uma intranet e eu não consigo fazer... esses caras não conseguem alcançar meu site e gerar um relatório. Então também, analisa lá, vê, por que não gerou? Bom, esse seu site está acessível, né? E aí, eu não cheguei a usar eles, mas algumas outras pessoas já usaram alguns, aquele iSlow, algumas outras coisas para verificar os resultados, assim, os reports que eles geram são bem interessantes, dá para atuar em muita coisa e melhorar bastante a performance. Questão de segurança que o Eric acabou de falar, né? Nunca, né, a gente vai ter algo 100% seguro. Então, se você pegar e falar, beleza, meu site está 100% seguro. Cara, a gente não consegue assegurar isso. Então ele levanta algumas coisas também durante, né, para você nunca deixar esse cara aqui ser despriorizado. Então ele sempre traz a sua atenção à parte de segurança, né. Status do sistema, a gente sabe que no Drupal lá tem, você entra lá no Drupal, no report dos status, ele traz um reporte bem consolidado, bem bacaninha lá, com muitas informações, é bem prático. Então, praticamente, pelo que eu entendi, ele só estende, ele pega as informações lá, estende e dá uma carinha mais bonitinha, mas eu acho que ele está usando o do próprio core. Você viu isso aí, né? Sim, é isso aí mesmo. Né? Eu acho que no caso do status, é uma informação que você já tem disponível no seu próprio site instalado, né? Mas, bem grosso modo, todas as informações que deveriam estar disponíveis, seja na forma de relatório, seja na forma de documentação, para você deixar o seu site seguro, performático e dentro das boas práticas, existem na internet. Então, o intuito da ferramenta, apesar de nesse caso, ela ser mais fácil de achar no seu próprio site e avaliar o estado do seu próprio site, é de reunir tudo isso num relatório só, dependendo do que você quiser exportar para esse relatório, que eu vou mostrar mais para frente, pode ser parte a parte. Mas nesse caso é o status da página de status do Drupal do seu site. Questão de usuários, ele traz um report com quem é o usuário 1, né? Quem é o usuário 6, quem é o usuário tal, você consegue ter esse tipo de informação. Quais usuários têm permissão e quais permissões são. Questão de views, né? Esse foi um ponto bacana que ele também levantou lá. A gente sabe que está habilitado, beleza, tem dois tipos de cache, né? A render e a query. Então, em alguns contextos, a gente sabe que se a query mudar, a render vai já
trocar a cache e trazer a nova. Então ele levanta alguns pontos para você dar uma lá e revisitar, que às vezes passa batido. E o Watchdog verifica bacana o exemplo que ele deu também foi bem legal, da parte assim, você está lá codificando, subiu o código, aí começa a levantar aqueles erros de PHP malandros que a gente fala, deixa, né, eu vou analisar depois, deixa passar batido e tal, ou então você desabilita o dblog, esses logs lá, para não ficar logando a entrada e melhorar a performance. Aí é legal que esse cara aqui, ele passa lá, verifica esses erros e levanta a atenção e fala, olha, tem os erros de PHP lá, seria legal, um exemplo do erro de PHP, né, seria legal você dar uma revisitada lá e ver o que é, trabalhar nisso, se possível. Beleza, falei um monte de coisa que o cara faz, mas o que ele não faz? Usabilidade e experiência do usuário. Então, provou-se que nesse quesito aqui, nós, humanos, né, somos experts nisso. Então, para garantir a UI e UX do usuário, né, ele não trata isso, mas ele deixa isso para a gente que melhor, né? Aspectos estéticos. Ele não vai validar se, aqui eu estou usando um fundo pink com um negócio cinza em cima, um negócio piscando aqui, marquee e tal. Não, ele não passa por isso. Ele só garante que tudo isso que você implementou, pink, com cinza, não sei o quê, está seguindo os padrões corretos e verificando tudo aquilo lá que eu expliquei lá atrás. Em questão de conteúdo semântico, ele não valida isso, porém tem algumas coisas que ele varre, que o Eric vai falar um pouco mais para frente, em algum outro modo, em alguma outra extensão lá que ele usa. Eu passo a palavra para o Eric. Pessoal, quem trabalha com Drupal aqui, desenvolve com Drupal, provavelmente conhece o Drush, já é a linha de comando para integrar com Drupal. Né? Quem não conhece, é um utilizador de linha de comando. Eu acho que na última versão você pode instalar ele com o Composer do PHP. Ele não fica instalado no seu projeto, ele fica instalado globalmente para o seu usuário, na sua máquina de desenvolvimento ou de CI. E ele é muito útil para trabalhar com Drupal, ele provê uma série de funcionalidades já direto dele próprio, mas além disso, os módulos e qualquer código PHP que você tem no seu site, ou como nesse caso aqui eu vou mostrar, não dentro do site, possa integrar o Drush e prover novos comandos. Né? No slide anterior estava dito que o Site Audit é um módulo, mas na verdade não é um módulo no sentido tradicional. E ele de fato não é. Ele tem a estrutura de um módulo, ou seja, ele tem um ponto módulo, ponto info, que o Drupal usaria para detectar ele como módulo e pegar o nome, informação do projeto e tal. Mas a forma com que você deveria instalar, a forma recomendada para você instalar ele é como se fosse uma plataforma. Ou seja, no seu usuário local, se você estiver rodando na sua máquina, por exemplo, o diretório home vai ter um diretório .drush e dentro desse diretório vai existir, você pode criar um diretório que chama commands. E você deveria fazer o download do Site Audit na versão que você quer ter. A 7x é para o Drupal 7 e a 8x é para o Drupal 8 dentro dessa pasta. Uma vez que você tem extraído os conteúdos do Site Audit, que está na página prod/Site Audit no Drupal.org, dentro desse cara você vai ter, e você rodar esse comando, Drush Help Filter Site Audit, ele vai mostrar os comandos que estão disponíveis, que são criados pelo módulo, entre aspas, ou extensão do Drush Site Audit. E aí você pode ver que tem vários, né? Tem Audit All, que é um comando, um shortcut para você rodar todas as verificações que ele traz por padrão, e ele tem uma série de verificações que eu acho que tem relação direta com o slide anterior que o André falou, de best practice, de block, de cache, codebase, content cron e uma série de outros aqui, não vou passar uma por uma. Ele é bastante completo já na versão que vem só o Site Audit, sem você precisar estender ele. O Audit Cache, então assim, o Drush é uma linha de comando, né? Então por padrão a gente vai ter saídas desse tipo. Mais pra frente eu vou mostrar que você não está preso a só esse tipo de relatório, você pode gerar ele de outras formas, integrar com outras ferramentas, mas a princípio a saída que ele dá é essa simples, que eu acho maravilhosa, não precisa de mais nada, não tem dependência, funciona em qualquer lugar, e fácil de ler também. Aqui é um exemplo do Audit Cache rodando, e esse cara aqui, todos os comandos que estão exemplificados nos próximos slides, eu rodei num site que eu chamei de Sandbox local. Então o comando ali em cima, Drush, esse aqui é o alias do Drush para concentrar um monte de informações a respeito do site que você tem, então você não precisa passar caminho do boot, nem esse tipo de coisa. Isso aqui já estava configurado no meu ambiente. E o comando siteout mesmo, que a gente viu na lista anterior, que é o Audit Cache, AC, é o alias dele, onde mais fácil digitar.
Esse cara aqui, se não me engano, estava sem o cache de página para usuário anônimo habilitado, então ele indicou como um erro, uma coisa que você deveria consertar imediatamente. Tem o Expiration of Cache Pages, que fica na mesma seção do CMS para você configurar, também não estava setado. A compressão de página não estava setada, a agregação de CSS não estava setada e a agregação de JS não estava setada. Esses caras aqui são exemplos bem simples que você acha na mesma seção do CMS, do Drupal, para configurar, e que, sem dúvida nenhuma, a não ser em alguns casos diferentes, quando você tem só usuário autenticado, você usa o Outcache ou cenários menos típicos, sem dúvida nenhuma, esses caras todos aqui deveriam estar habilitados. Então, assim, esse é um exemplo que eu acho que quem trabalha com Drupal há algum tempo já está malandro, já vê isso direto, né? Mas se você não conhece esse cara aqui, você já tem 5 itens de ação para você ver, ó, não liguei isso, não liguei aquilo, por quê? Meu projeto realmente não pode ligar isso, tem algum problema? E se for o caso, talvez você deva pensar o que existe no meu projeto customizado que não permite ligar cache de página para o usuário anônimo. Tem que ver com cuidado isso aí. Próximo exemplo, ficou um pouquinho pequeno, mas é a saída do mesmo comando anterior, parcial, eu acho, só que ele tem uma opção de detalhar os resultados. Então, se você quiser ver a mesma saída que você tem anterior, mas com um nível de detalhes um pouco maior, ele já te dá isso direto. E essas mensagens são customizadas no arquivo de check. Vou mencionar já, porque eu acho que vale a pena adiantar isso. Na verdade, na documentação do site-out, no README do módulo, ele deixa mais ou menos claro o que você tem que fazer para estender a funcionalidade dele. Basicamente, você escreve um outro módulo na mesma estrutura do site-out, que possivelmente também você vai recomendar para as pessoas para usarem como comando do Drush, não instalar no site. E ele tem que implementar 2 classes que são estendidas do site-out. Uma classe para definir os checks e outra classe para definir os reports. E esse nível de detalhamento, por exemplo, é definido nessa classe que você implementa. Então, as mensagens que você quer que apareça para um determinado check, no report daquele check, são definidas nessas classes. É relativamente fácil de estender. Então aqui, por exemplo, ele está mostrando uma informação a mais, se não me engano, do que estava aparecendo antes. Ele está falando, ó, vá para essa página aqui, Development Performance, e verifique que a setting Check Page for Anonymous Users está checado. Então, basicamente, essa saída aqui é a mesma do comando anterior, com um nível maior de detalhes, pode ser útil se você, dependendo da saída do comando que você está rodando, você não sabe onde isso pode ser corrigido. Vai ao encontro da filosofia que a gente mencionou no início, de que o report tem que ser uma coisa clara e com um plano de ação bem definido para você resolver o problema que tem. Eu acho que não mostrava... tinha isso. Essa informação aqui embaixo, que está bem pequenininha, eu acho que é interessante, que é o Default Database Cache, Default Cache Class do Drupal. No que diz respeito à performance, isso é interessante mencionar, porque o cache do Drupal, por padrão, ele é um cache de processamento, ele não é um cache de acesso a disco. Uma das primeiras coisas assim, a primeira vez que eu vi o Drupal, eu achei um pouco estranho, porque quando você ouve falar de cache, normalmente é evitar acesso a disco, né? E no caso do Drupal não é acesso a disco, é processamento. E se você faz teste de carga em aplicação PHP em geral, você vê que o que dá pico mesmo é CPU. Só um pouco off-topic aqui, mas é interessante. Então, nesse caso aqui, na saída detalhada do cache, ele está dizendo, ó, o seu default class do Drupal é o Drupal Database Cache. Significa que todos os caches ele está guardando no banco de dados. O que significa que ele vai fazer menos consultas quando o cache página anônimo, por exemplo, estiver habilitado, ele vai fazer menos consultas no banco de dados para te dar o mesmo resultado. Mesmo assim, ele vai fazer consultas no banco de dados. Uma solução bastante simples, que a gente costuma utilizar nos projetos que a gente entrega, especialmente quando é a infraestrutura da Akia, é usar o main cache. Existem outros backends de cache também, o Redis, rolou uma palestra hoje, se não me engano, de como usar o Redis com Drupal. Isso aqui é uma informação interessante, porque no Drupal 7, até no Drupal 7, isso aqui já é uma classe que você pode fazer um override e simplesmente trocar o back-end. Então esse cara aqui, por exemplo, se você tiver habilitado o cache, você pode cogitar a possibilidade de colocar o cache no main cache ou no Redis, ao invés de deixar o default que é no banco e inevitavelmente mais lento, porque não vai ser em memória, vai ser em disco. Esse aqui é um exemplo do comando para fazer o audit da cron. Né? Tem alguns checks, então 3 checks por padrão que ele implementa, que é a última vez que rodou a cron,
se está rodando atualmente e se está habilitado de alguma forma. Nesse exemplo aqui, eu pedi para ele gerar a saída JSON e não é tão fácil de ler quanto a anterior, mas certamente é mais fácil para uma máquina ler do que a anterior. Então, esse tipo de saída é bastante útil se você estiver colocando essa ferramenta para rodar, por exemplo, no seu ambiente CI ou se em qualquer outro contexto você quiser fazer uma verificação automática. Então, você sabe, por exemplo, que o check padrão do siteout para Chrome, assim como para outros comandos também, vai ter uma chave que chama siteout check from last. E que o valor dela vai ser result, sei lá, action, alguma coisa, score -1. Então, se o score for -1, você sabe que esse cara não está ok, você pode dizer, ó, quebrou, não pode passar. Só a título de curiosidade, para ficar estruturadinho, coloridinho, eu estou usando uma ferramenta de comando que chama JQ, bastante útil. Ela serve para fazer parsing de JSON. Então, se você quiser filtrar um desses caras, uma dessas chaves aqui direto na linha de comando, no seu ambiente de integração, que provavelmente o contexto é a linha de comando, você pode usar ela para filtrar a saída JSON. Não tem a ver com Drupal, não é do site audit, mas é uma coisa muito útil. Quando eu encontrei, achei maravilhosa. Esse aqui é uma coisa mais legal se você quiser apresentar esse tipo de auditoria. Ele dá suporte à saída HTML, quer dizer, não é só linha de comando. Ele vai gerar um arquivo HTML, você pode passar a flag de detail ou não, e ele também pode usar eu nem mostrei o exemplo HTML cru porque nem dá vontade. Você pode usar o Bootstrap para ele customizar o seu report. Assim, não sei se faz muito sentido você gerar um HTML com absolutamente nenhuma formatação, se a intenção dele justamente é gerar uma espécie de sumário executivo, né, que dizem, né? Então, esse é um cara, por exemplo, uma saída HTML só do Best Practice, não está fazendo auditoria de todos os checks reports que ele traz para o padrão e está mostrando o que diz respeito a Best Practice. O código do Sandbox estava 100% perfeito, não pegou nada. Você também pode auditar tudo e mesmo o Audit All, esse aqui é o alias do Audit All, você pode fazer o skip de algumas saídas se você não passar o menos detail. Então, eu quero ver todas as saídas que ele passaria com detail, menos os insights, porque os insights me interessam. Aí você pode fazer o skip insights. E tem outros dois parâmetros também que você pode fazer um skip. Se você, eu não estou lembrando de cabeça agora, mas se você rodar drush help, filter site out, que é aquele primeiro comando que eu mostrei no primeiro slide que começa essas telas de saída do site out, ele mostra todas as opções para você. Então a documentação, assim como no readme txt do módulo, ou do comando drush, ela também existe com o drush, ele é bem documentado. Então esse cara aqui, por exemplo, ele não tinha cache block habilitado, então ele falou, cache block não está habilitado. Dependendo do score que é atribuído para cada item no check, ele vai calcular essa porcentagem aqui, que para um sumário executivo é uma coisa fácil de ver. 50% é um número baixo, né? Dá para melhorar isso aí? Na outra verificação do cache, se não me engano, ele estava dizendo 17%. Se não me engano, tem 6 itens lá e só um dos 6 estava habilitado, então 16. Eu adiantei lá, né? Uma coisa que o Boscato comentou, né? Seu report é seu porque é do seu projeto? Às vezes é. Às vezes o seu projeto tem uma necessidade tão específica que você ou verifica manualmente ou você cria um report que se integra ao site audit e que não vale a pena compartilhar com outros porque, sei lá, de repente você está verificando uma coisa que só vale para a regra de negócio do seu projeto, né? Às vezes a gente se engana, a gente acha que não vale para os outros, mas vale. Mas pode ser o caso. Mas normalmente reports que você escreva para estender o site out serão úteis para outras pessoas, mesmo que essas outras pessoas tenham que pegar e falar, olha, você escreveu essas 4 coisas aqui, só essas 3 vão ser úteis para mim. Que tal se a gente fizer um módulo que estende o site audit que só contém esses 3 caras? Ou esses 3 caras e essa flagzinha que você colocou aqui não é generalista, então vamos tirar ela. Esse espírito de contribuição de código na comunidade Drupal, ele é o que torna ela tão poderosa. Então, no caso do site out, como eu mencionei antes, além de você poder sugerir bug reports e criar bug reports e sugerir novas features por módulo, você também pode implementar extensões para ele. E, enfim, vai ser útil para alguém, provavelmente. Esse é o último status do módulo, né? Tem 2 versões. A 8x21 funciona para Drupal 8
a 7x 1.16 funciona para Drupal 7. Aí uma coisa que, para quem tem planos de colocar isso numa plataforma, é um pouco decepcionante para mim, porque, por exemplo, numa plataforma você pode instalar várias versões de Drush e, idealmente, eu acho que, como esse cara é uma extensão do Drush, eu acredito que o ideal dele seria a 8x, ou a versão mais atual, dar suporte a todas as versões ainda suportadas de Drupal, no caso 7 e 8. Infelizmente não é o caso. Durante os meus testes eu não encontrei uma maneira fácil de fazer o switch entre o site out do 7 e do 8. Mas você pode montar dois ambientes de integração diferentes, um para sites Drupal 7 e Drupal 8, e dá para contornar o problema dessa forma. Os dois são versões estáveis. Se não me engano, a 8x21 ela está pareada com a versão de dev, então ela é a última versão estável e não tem novas features suportadas para esse cara, mas ela é bastante completa. Aqui a gente listou algumas ferramentas que estendem o site audit, né? Aquele negócio que eu falei, vocês podem implementar reports que se utilizam da infraestrutura do site audit para oferecer mais informações quando você gera o audit all, por exemplo, o site HTML do audit all. Então, algumas delas que são módulos também são o Unused Modules, Security Review, Hack Sensitive Data, Drupalgeddon, e os outros últimos ali, na verdade, eles são relacionados, mas não estendem o site out. Vou passar brevemente por cada uma dessas aí para falar do que elas fazem. O Unused Modules é bastante interessante, ele basicamente te dá uma lista de que módulos você tem no seu projeto que você não está usando. Ele ignora módulos que são filhos, né? Então, por exemplo, se você tem views e dentro do views tem o views export, e você tem o views habilitado e o views export não, ele não vai reclamar que o views export não está habilitado. Exceção feita para o views UI, porque isso é uma outra questão, não de habilitar módulo ou não. Encontrei o bug quando eu fazia teste com esse cara, está reportado aqui. O que acontece? Eu tinha o Unused Modules instalado no meu site como um módulo no sentido tradicional. Estava na site on modules, estava habilitado. Tanto é que foi ele que gerou essa saída aqui. Quando eu baixei ele como comando Drush para estender o site audit e tentei rodar tanto o comando do site audit como o habilitar ou desabilitar o módulo, ele faz o include no mesmo fonte duas vezes, function fica definido duas vezes. Então, assim, se você quer usar o Unused Modules junto com o site audit na sua plataforma que faz avaliação de sites que eventualmente você está recebendo para manter, e esse site já tem um Unused Modules instalado, você vai ter um problema. Se vocês testarem coisas e encontrarem problemas, lembre-se, vocês podem, tendo um usuário no Drupal.org, reportar bug, procurar bugs primeiro, e isso é muito importante para permitir que essas ferramentas que a gente tem disponíveis gratuitamente sejam evoluídas de forma consistente. Então, Eric, não sei se aconteceu com você, mas a gente instalou lá da maneira que ele fala, e no report ele alega que o Unused Models está lá e não está sendo utilizado. Aconteceu isso com você também? Não lembro se aconteceu, porque aí que tá. Não sei se é um bug ou não, mas... Acho que não, mas é um problema dele estar copiado nos dois lugares, né? Não, mas... o meu ele alega que está lá, mas não está habilitado. Entendeu? Tipo, você tem um módulo, mas não está sendo utilizado. Teoricamente, eu estou usando ele para gerar o report. Certo. Que você está usando ele como plataforma. Exato. É o problema de você ter duas cópias separadas, né? Mas que é uma situação um pouco fora do normal de desenvolvimento do site só. O Security Review, na ferramenta, na apresentação original, ele falava que estava integrado, mas na verdade existe uma issue aqui, uma discussão rolando, para que a integração seja portada na versão 8, ou seja, suporte aos sites Drupal 8 na versão 8. Ele verifica a configuração do site do host e conteúdo do site. Basicamente, o Security Review te dá alguns checkpoints para garantir que você não está permitindo que o seu site seja exposto a vulnerabilidades de segurança, ou vulnerabilidades de segurança conhecidas, por exemplo, você está com o core desatualizado, ou alguma coisa que você não fechou no seu site que é fácil de detectar e que permitiria alguma pessoa ganhar um privilégio de acesso elevado. O Rect é um cara muito interessante também. Basicamente o que ele faz também pode ser instalado como módulo, nesse caso pode ser instalado como extensão do site audit, com comando Drush, e ele te mostra que módulos que você tem que deveriam ser, entre aspas, módulos da comunidade e que você fez alguma alteração nele. Então, esse cara é um ponto interessante de voltar e dizer, fazer uma observação a respeito desses reports que são gerados. Como toda ferramenta de verificação automática,
ela tem a intenção de gerar um relatório que seja o mais generalista possível. Eu acho que isso faz sentido no contexto de um módulo que está sendo disponibilizado para a comunidade Drupal inteira. Então o que ele faz? Se tem um site Drupal, eu quero saber se determinadas coisas que são erros comuns dos desenvolvedores, dos mantenedores, de fazer. Então, por exemplo, aqui ele está mostrando um exemplo do módulo Devil, que você tem na versão, sei lá, 7x 1.18, mas ela não é exatamente a versão 6x 1.18 que está na comunidade. Então o que você tem que fazer quando você tem uma coisa desse tipo, ou qualquer outra seção do report que te indique um erro? Você tem que analisar e ver se esse cara faz de fato sentido no seu site, na sua plataforma. Nesse caso aqui, você poderia muito bem ter aplicado um patch do módulo Devil, que ainda não está disponibilizado, não foi comitado na última versão estável, mas que é necessário para um caso de uso seu. Né? Então, não necessariamente um item vermelho ou marcado como error na saída de linha de comando significa que você tem que tomar uma ação para resolver aquilo. Uma outra extensão bastante interessante, que eu acredito que seja restrita pela maneira como ela verifica as coisas ao mercado assim, americano, de social number, credit card até que não, mas social number sim, é a sensitive data. A sensitive data ela faz esse tipo de verificação aqui. Ó, esses campos aqui podem conter social number de pessoas. Esses campos aqui podem conter a informação de cartão de crédito. Então, esse é o tipo da coisa que é absolutamente proibida em site Drupal? Não, não é. Mas você tem que ter uma série de preocupações se você tem esse tipo de dado na sua base do seu site Drupal. Por exemplo, informação de cartão de crédito, você tem que ser PCI compliant para guardar esse tipo de dado. Então, Drupal out of the box provê esse tipo de compliance? Não. Então, você tem que se preocupar com isso. Essa extensão é bastante interessante. Uma outra observação também a respeito do sort out em geral. O John Peck, autor da apresentação original, e até onde eu entendi, desenvolvedor dessa ferramenta, ele trabalha numa empresa chamada Pantheon, que é parecida, concorrente da Acker, de hosting em serviço de Drupal. Então, qual que é o intuito da ferramenta? Eu imagino. Quando eles vão receber um site na plataforma deles, um site que foi migrado de outro lugar, eles não querem ter um site que esteja com problema de performance, que esteja exposto por questão de vulnerabilidade e segurança, porque apesar disso ser responsabilidade de quem desenvolveu o site, que não é o serviço deles, eles certamente responderão em uma medida ou outra por qualquer problema que o cliente tenha quando isso acontecer. No contexto de quem trabalha com site Drupal, fazendo manutenção de sites de outras pessoas, por exemplo, ou de outros times que eventualmente podem não ter verificado, ou mesmo o seu próprio time, essa ferramenta também é útil. Apesar de ser um caso de uso um pouco diferente, né? O site out, em geral, é útil nesse sentido. Você está pegando uma coisa que você não conhece. O que tem de errado com ela? Você quer gastar 20 horas analisando? Ou você quer tomar como ponto de partida um report gerado automaticamente pelo site out? Não vai, certamente, tirar de você a necessidade e responsabilidade de fazer uma análise, talvez manual ou mais a fundo, mas certamente indica coisas que são pontos de atenção mais imediatos. A Drupalgeddon, eu acho que é a última dessas extensões que a gente listou. Se não me engano, no Core 7.32 do Drupal, ele tinha até o 7.32 ele tinha uma vulnerabilidade de segurança que, desde que atacada de forma correta, você poderia fazer injeção de SQL assim arbitrária. Então, e um dos ataques que foram identificados como bastante comuns e bastante engenhosos é você criar uma entrada na menu router que executa PHP com file put contents com conteúdo arbitrário postado. Então, basicamente, o cara cria uma URL no seu site que é /ataque, ou uma menos óbvia, e posta lá o conteúdo no arquivo PHP, que é o que ele gostaria de ter no seu servidor, para executar qualquer coisa, qualquer conteúdo. Esse cara faz uma verificação automática para ver se você tem alguma entrada na menu router que tenha sido criada em consequência de um ataque desse tipo. Novamente, não é uma segurança de 100%, mas ele procura dentro do padrão que ele espera encontrar para itens de menu router. Falando mais claramente, se tiver uma file put contents na menu router, ou você fez uma coisa muito errada, ou seu site foi atacado. Então é isso que ele verifica. Temos algumas ferramentas que complementam o Site Audit. O Cache Audit é uma delas, que faz dá uns insights um pouco melhores a respeito do que você pode melhorar em termos de configuração de cache do seu site. Na verdade, os dois últimos não são, acho que é errado, não são complementos do Site Audit.
mas passar brevemente pelo Code Sniffer, depois o André vai falar do Power Review. Code Sniffer e o Coder. O Code Sniffer é uma extensão, é um componente PHP que é instalado pelo Composer. Ele dá suporte hoje à versão mais atualizada do Coder, que antigamente era um módulo Drupal no sentido tradicional. E esse cara aqui, apesar de ser separado do site-out, ele é uma ferramenta muito interessante para quando você está desenvolvendo o seu site. Ele verifica automaticamente as Drupal Standards, Code Standards e Best Practices de código. Então, assim, ele não está fazendo uma avaliação da configuração do seu site, mas está fazendo uma análise estática de código. Existem outras ferramentas mais completas, mais caras, por isso que é de graça, que fazem isso também. E a gente incluiu esses caras aqui, assim como outros itens aqui para frente, porque eles fogem um pouco do escopo do site-out, mas eles têm uma intenção de fornecer ferramentas que te permitam detectar erros mais básicos e fáceis de serem corrigidos. Site-out vai no sentido de verificar configurações do hosting e do site. O Code Sniffer junto com o Coder é para fazer análise estática de código, boas práticas. Agora, cache-out eu vou passar. Ele verifica block, views e panels, além da configuração básica de cache do Drupal, bastante interessante. Code Sniffer, essa aqui é a saída de linha de comando dele. Uma coisa bem legal é que alguns dos erros ele consegue corrigir de forma automática, estão marcados com um xizinho aqui, e a própria ferramenta dele já permite você fazer isso. É bastante interessante. Se você pedir para os seus desenvolvedores, do seu time, usar isso aqui sempre, a chance de você ter código bagunçado é menor. Então, é bom ter isso aí durante o desenvolvimento. Para o Power Review, eu vou deixar para o André falar. Do Power Review foi uma coisa super interessante que eles falaram, basicamente é um script que está sendo rodado nos módulos foi integrado com o Drupal.org agora. Se você acessar esse site powerreview.sh, você vai ter acesso a esse painel aqui. Tem alguns sandboxes aqui que estão rodando. Então, o que ele é? Né? Uma ferramenta hospedada que verifica conteúdo de módulos. Não estou conseguindo ler. Isso é parte do processo de publicação de módulos. Então, como eu disse, ele foi inserido no contexto de Drupal.org. Então, toda vez que você quer criar um módulo e tal, ele vai passar por esse cara antes aqui, fazendo uma revisão automática, fazendo alguns testes e levantando os problemas que você tem que corrigir ou não para elencar esse módulo lá publicado. Uma coisa que é extremamente recomendada, você já coloca no seu sandbox. Por quê? Está em desenvolvimento. Quanto antes você pegar isso aqui, antes você trabalhar, melhor, mais ganho de tempo. Ele fornece reviews automáticos, né? Como eu disse, você submete lá, ele vai passar e vai rodando de tempos em tempos aqui, já te dá uma saída já para você conseguir começar a trabalhar. Esse cara certamente tem verificações do tipo que o Coder faz, por exemplo, mas não só essas também. Outras ferramentas para PHP que, novamente, fogem do escopo do site-out, que é o tema principal da apresentação, mas são bastante úteis na hora que você encontra um problema, tem uma solução customizada que, de repente, o report do site-out não apontou para você e você precisa fazer profiling, fazer debug e esse tipo de coisa. É uma que é absolutamente essencial para todo desenvolvedor PHP, especialmente quando você está desenvolvendo com Drupal, o Xdebug. Ele é uma extensão do PHP que permite você, como me sugere, fazer debugging de código. A principal funcionalidade dele é debugging, mas ele também consegue fazer tracing, que ele gera um log de execução chamado de função que você tem para uma determinada requisição, que fica bastante grande, e profiling, que ele gera um arquivo de texto, né? Mas o profiling pode ser visualizado com WebGrind. O profiling dele não é tão completo, mas dá para ter uma noção do que está gerando eventualmente um problema de performance no seu site. Lembrando que problema de performance nesse caso foge do escopo de habilitar cache ou não, e diz respeito sim ao trabalho que o seu site está tendo para de fato executar tudo que é necessário, todo o request, que é uma situação que já foi mencionada antes, deve ser evitável. Mas de qualquer forma, uma vez ou outra ele vai ter que fazer isso. Você consegue descobrir aqui pontos do seu código que estão fazendo coisas absolutamente desnecessárias. Pessoalmente eu uso o NetBeans para desenvolver para Drupal, com PHP, e ele oferece suporte a breakpoints, watches e dá para integrar de forma bastante completa com o Xdebug. Print-R, nunca mais. Ou só às vezes. Só às vezes. Outra ferramenta que é muito legal, se não me engano foi desenvolvida pelo Facebook, é o XHProf.
Eu acho que esse cara é mais atual e mais completo do que o Xdebug no sentido de fazer profiling e você ter um insight a respeito de como está a performance do seu site no que diz respeito à execução de código PHP mesmo, não só o Drupal Server Request da página. Ele também foi desenvolvido como extensão PHP e existe um módulo muito bacana para Drupal que gera esse tipo de saída aqui que está super ruim de ver, mas ele te dá você tem a opção de no ambiente de desenvolvimento, nunca faço isso em produção, em nenhum lugar parecido, mas no ambiente de desenvolvimento você ter uma ideia de o que foi executado para que uma página fosse servida, qual que é o tempo overall time de cada coisa que foi executada. E, novamente, assim como o profiling no Xdebug visualizado através do WebGrind, como outra ferramenta, você pode usar o XHProf e usar o módulo do Drupal XHProf para ter uma saída parecida, mas um pouco mais detalhada, um pouco melhor e mais moderna também. Estamos correndo um pouquinho, porque eu acho que estamos em cima da hora. Mas vocês têm perguntas, dúvidas, alguma coisa? A gente acabou certo, tem 5 minutos, né? 5 minutos por pergunta. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Eric, você falou que... Na verdade, você falou que ele exporta HTML, né? Opcionalmente, sim. Mas aí você falou que eu consigo integrar com o meu ambiente de CI. Mas ele exporta um arquivo em JSON também, caso eu queira usar com Travis, CI, alguma coisa assim, ele exporta ou... Ele não exporta, ele é uma linha de comando Linux, então se você redirecionar a saída dele, ele vai printar na tela. Se você disser saída JSON, ele vai printar o JSON. Se você redireciona para um arquivo que você quiser. Ele não é completo nesse sentido de, por exemplo, a gente usa o Jenkins CI, ele não é um plugin do Jenkins que pega isso automático. Então você vai ter um trabalho de, certamente, integrar esse cara e utilizar ele de uma forma, né, seja suficientemente boa para você. Mas se você redirecionar a saída dele, ele vai jogar aquele JSON no arquivo. E aí, com aquele JSON, as coisas que você precisa fazer. Legal. A saída HTML também depende daquele switch, usar o Bootstrap depende daquele switch. Então você tem saída texto e todas detalhadas, menos o JSON. JSON, HTML e HTML estilizado por Bootstrap. Legal, obrigado. Você disse que o site audit ele foi criado por um cara da Pentium. Sim. Que é uma concorrente da Arc. Sim. Que possui algo bem parecido na plataforma deles. Sim, Page Insights, que é até um pouco mais completo, eu acho, que esse cara. Isso. Eu acho que esse cara foi desenvolvido pela Pentium para correr atrás do dinheiro deles. Existe uma maneira de colocar esse site audit dentro da Akia? Funciona? Dentro da Akia, eu acho que você pode... No caso da Akia, eu acho que a gente não consegue escrever na pasta .drush, porque ela não fica na home do usuário. Mas certamente você pode exportar o seu site da Akia para um ambiente local com a mesma configuração e rodar. Talvez você consiga, mas sendo bastante honesto, eu acho que o Page Insights da Akia dá mais informação do que esse cara. Eu acredito que esse cara tenha sido, falando sério agora, tenha sido desenvolvido pela Pentium como uma ferramenta compatível ao Page Insights para garantir que eles não estejam trazendo para o hosting deles um site que tem algum problema muito sério, mas ele é bastante semelhante no sentido das análises que ele faz, com uma vantagem, que ele é distribuído como módulo. Então você pode baixar e usar onde você quiser. E a parte de contribuição também, né? Que a gente achou alguma coisa, queremos contribuir. E uma coisa que ele levanta lá é, a gente tem lá 30 sites. Então ele incluiu isso como um processo dele lá para, quando vem um site novo, ele traz o site para a plataforma, ele incluiu isso no processo para trazer o site. Isso também é legal para, eu gasto 20 horas para fazer um desse, eu vou fazer todo mês. Por que a gente já não automatiza isso, né? Então falar 30, 40, 50 sites, sai os reports. Outra coisa legal é você ir acompanhando também com essas ferramentas todas aqui, a gente consegue acompanhar, fizemos uma mudança, aí levantou alguma coisa aqui, a gente não estava esperando, passou desapercebido. Então é mais, só tem a ganhar. Mais alguém? Beleza, gente. Obrigado.